Meio século. Quanta história cabe entre as paredes do Hospital Luísa Borba Carneiro em 50 anos de esforços para salvar vidas e resgatar a saúde de tantas pessoas que aqui vieram buscar ajuda? Por esses corredores e leitos há muita transformação. Aqui a vida ganha outro sentido e o significado das palavras atenção e amor é compreendido na prática. Tudo começou em 24 de maio de 1960, quando o governador do Paraná, Moisés Lupion, inaugurou a estrutura do Hospital Luísa Borba Carneiro. Por 2 anos, tudo permaneceu fechado, mas depois, o HLBC teve seus leitos preenchidos por pacientes de todo o Paraná, vítimas dos graves incêndios que acometeram o estado em 1963. Mais tarde, foram trazidos para cá os enfermos de pênfigo foliáceo, doença de pele conhecida como fogo selvagem. Quem conta estas e outras histórias do Hospital Luísa Borba Carneiro são aqueles que dedicaram boa parte de suas vidas ao atendimento, que por vezes exigiu muita coragem. No dia 12 de maio de 60, viemos transferidos, veio 12 companheiros, do qual eu fiquei aqui. Aí depois da inauguração, o hospital ficou fechado 2 anos. Em setembro de 62, recomeçou as atividades daí. Mas no início eu fazia de tudo, assim, era pedreiro, era carpinteiro, mas ainda não tinha doente internado. Daí de 62 em diante ele funcionou. Daí depois veio, em seguida, o ano de 63, daí começou a barra pesar aqui, porque deu a época dos incêndios. Esse hospital aqui não tinha quase material para poder atender. Quando eu vim aqui é difícil, né? Primeiro eram poucos atendentes, né? Mas a gente fazia aquilo com carinho e a gente conseguia, né, vencer, lutar. Tinha muita dificuldade, porque além de pouco pessoal, era só o doutor Eugênio como médico e uma auxiliar de enfermagem, que era a nossa chefe. Eu cheguei em Tibagi, recém-formado, em 1965. 6 de maio eu assumi o hospital e a unidade sanitária. Era o único médico na cidade e permaneci por 10 anos sozinho. Eu vim bem na época, já tinha passado 1 ano, mas o hospital estava cheio de queimados dos grandes incêndios que houveram no Paraná. Então tinha muitos grandes queimados aqui no hospital e o hospital tentou dedicar-se atender mais os queimados e atender a comunidade, a parte clínica. Depois foi empregado para cirurgia. A gente praticamente operava o que dá para fazer com cirurgia de raque, anestesia. A gente fazia todas, varizes, parto, tudo que podia fazer aí. Eu atendia primeiramente o queimado, o grande queimado, grandes queimados, e atendia também todo o hospital, toda a comunidade, porque eu era o único médico da região. E perdurou, fiquei na direção do hospital por 18 anos. Quando eu cheguei, as camas do hospital, a maioria das camas do hospital eram camas patentes de madeira. Então foi conseguido que a secretaria mandasse camas hospitalares. Foi melhorando o centro cirúrgico, foi melhorando tudo que tem hoje, foi vindo de pouco a pouco. Que o hospital já estava funcionando precariamente e a gente procurou dinamizar. A instituição servia a uma vasta e pobre região escassamente povoada, o que tornava o hospital ocioso. Mas em agosto de 1963, a estrutura viria a ser completamente usada. Inúmeros incêndios acometeram a população paranaense. Uma central de queimados foi instalada e recebia as vítimas da catástrofe. O governo enviou ajuda. 2 médicos e 2 enfermeiros norte-americanos completaram uma equipe do então estado da Guanabara, aqui em Tibagi. O hospital de Tibagi chegava a atender queimados de todo o Paraná. Nós tivemos um dia que houve uma explosão lá em Campo do Mourão e num dia recebemos 4 ambulâncias cheias de queimados. E era o único médico para atender todo mundo. Então foi difícil. Aqui foi feito o centro de triagem dos queimados. Eu recebia tudo aqui. Inclusive nós tivemos um queimado que ficou parecido uma múmia, porque era enrolado de faixa inteirinho.
tinha uma enfermeira americana dia e noite pingando o remédio com conta-gota na boca dele. Era difícil porque nós éramos poucas e tinha que dar conta daquele recado. Os queimados era muito, porque eram grandes queimados, né? Criança, adulto, jovens, adolescente. Era muito porque foi logo depois que o Paraná teve um tempo, que teve uma tragédia, né, com fogo. Eles vieram para cá. Com tamanho desafio e tantas dificuldades, quem atuava no hospital naquela época precisava muitas vezes conter a emoção e simplesmente seguir trabalhando. Os queimados sim, porque as crianças era muito triste fazer o curativo deles. Mas a gente fazia esforço para não chorar, né? Porque eles não podiam ver que a gente estava chorando. Muitas crianças também queimadas, elas saíram com sequelas da queimadura, mas saíram andando, abraçando a gente, feliz. Havia uma abnegação dos funcionários. Os funcionários da época, eles consideravam o hospital como um hospital da comunidade. E eles não ligavam muito para o horário. Eles vinham porque o hospital era deles, não era um hospital do governo. As nossas cozinheiras trabalhavam 12 horas por dia, recebendo 4, 6 horas, porque era o hospital da cidade. O pessoal da enfermagem, tinha um auxiliar de enfermagem só, o resto eram atendentes. Trabalhavam também 12, 24 horas, porque o hospital, eles sentiam que o hospital era da comunidade. Não é um hospital como hoje existe, o hospital é do governo, o governo que se vire. Naquela época a gente conseguiu criar uma filosofia assim, o hospital é nosso, vamos dar o que temos por ele. Em seguida, uma nova missão: receber pacientes de pênfigo que vinham de longe em busca de auxílio. Pênfigo é aquela doença de pele, não sei se você viu falar, fogo selvagem, né? E eles ficaram por vários tempos aqui, ficaram muitos anos. Tinha bastante gente. Assim como vinha gente bom, também morriam aqui também, porque às vezes a doença estava muito alastrada no corpo, então acabavam falecendo. Não era a minha especialidade, fiz um treinamento rápido e tivemos aqui quase 20 pessoal do pênfigo foliáceo. Eles não eram nenhum da região, eram tudo do norte velho, e eles não tinham morada fixa. E os pênfigos era mais fácil de cuidar, porque eles gostavam de ir para o banheiro, eles não tinham assim aquela dor como o queimado, né? Já era mais fácil de cuidar deles. A gente se emocionava com o jeito deles. Os pênfigos, as mulheres mais sãs, mais que estavam já melhor, ajudavam a gente nos que estavam acamados. Muito, foi uma missão, mais uma missão do que um trabalho de enfermagem que a gente praticou naquele tempo. E a missão que cada um cumpria deixou cicatrizes invisíveis. Quem presenciou situações onde vida e morte eram separadas por uma frágil linha, não esquece o esforço das pessoas envolvidas na tentativa de salvar. Foi muitas vidas, não foi poucas, foi muitas vidas. Eu gostava, assim, quando a pessoa chegava bem mal, que eu fosse salvar aquela vida e ele fosse melhorando. Para mim aquilo era muita alegria. Eu vi, se fosse ficar impressionado mesmo, daí até a gente largava do serviço. Se eu não ir, o senhor vai a Castro, vai ajudar a puxar os quebrados lá. Cheguei lá, tinha mais uma, 2 ambulâncias, depois chegou mais outra, comigo 4. Cada um de nós demos 3 viagens para Ponta Grossa ali, carregando 3 pessoas cada vez. Que foi de um acidente de um ônibus da Puma, que bateu com um caminhão de soja, né? Morreu 9 no lugar e ficou 28 feridos. Essa vez, então, se fosse ficar impressionado mesmo, teria largado do serviço.